Doutora, a minha pergunta raiz lá de trás é derivada daquela questão. A senhora lembra de acho que era um fitoterapeuta, que ele veio com a pílula anticâncer, né? Ele tinha criado, depois parece que a indústria veio que meio que abafou essa situação e tudo mais. Não sei se a informação procede, mas eu ouvi falar que ele até acabou falecendo e não viu esse produto prosperar, enfim. É muito controverso. Parece que é de São Carlos, né, Tiago? Isso. São Carlos dele. É muito complexo você falar de uma pílula que resolve o câncer e tal. A gente sabe que o câncer é uma doença que ataca vários órgãos. Uma pílula do câncer é uma coisa muito forte. Então, a última conversa que eu ouvi a respeito disso é que estavam querendo colocar em lojas de suplemento a receita dele, justamente devido às lojas de suplemento não terem a fiscalização que as farmácias têm, por exemplo, para vender. Ele entraria como uma suplementação e não um medicamento. E eu confesso que essa é a primeira pergunta, né? Se a senhora acredita que essa pílula do câncer funcionaria, ou se fosse vendida como suplemento, daria certo como produto no Brasil. E a segunda é o espanto que eu tenho nas lojas de suplementação esportiva, porque a pessoa entra nessas lojas sem receita alguma, sai de lá com uma porrada de potes e mais potes, e isso não é fiscalizado. Eu mesmo fiz um ciclo de creatina único na minha vida, e até hoje a minha creatinina subiu num ponto que nunca mais abaixou. Eu não sei se a creatina tem a ver com a creatinina, mas no meu exame de sangue foi o que ela alterou. Então, a pergunta é essa: se a senhora tem essa informação, se a pílula do câncer poderia ser vendida nessas lojas, fugindo da regra de ir para a farmácia, pela Anvisa e tudo mais, e o que a senhora acha dessa venda indiscriminada nas lojas? Olha, eu acho extremamente perigosa, tá? Primeiro, assim, não sei lhe responder se essa pílula especificamente vai ser vendida nessas lojas de suplemento. Mas o que a gente vê na Anvisa também é que muitas medicações estão sendo, vamos dizer assim, batizadas, tá? Então, são medicações, às vezes até creatina, whey protein, tudo, que são medicações que, na verdade, têm anabolizante dentro. Então, é um outro grande perigo, né? Então, às vezes, medicação que não é nem na loja da esquina de suplemento, mas vendida pela internet. Então, existe também esse outro risco. Então, tem que se ter muito cuidado, porque, de repente, se você vê uma medicação que é dita natural, ou que é um suplemento, e que tem um efeito fantástico, é muito difícil. E aí, uma das drogas, esteroides anabolizantes, que muitas vezes é utilizada dentro dos suplementos, é a oxandrolona. E muita gente pensa que a oxandrolona, como via oral, não vai ter risco para causar um problema no fígado. E não é bem assim, né? Então, é muito complicado se vigiar realmente essas farmácias, esses suplementos que são vendidos. Então, o que eu sugiro é que veja com uma nutricionista esportiva, um endócrino, um nutrólogo, mas alguém que realmente esteja ali acompanhando adequadamente a ponto de dizer se você pode ou não utilizar esse tipo de medicamento. A creatina é uma medicação que pode ser utilizada, é um suplemento, na verdade não é uma medicação, mas também tem que se fazer um acompanhamento. Nada dá para se usar indiscriminadamente. E qual que é a opinião da senhora em relação à pílula do câncer? A senhora teceu algum comentário a respeito? Eu, sinceramente, não acredito que tenha uma pílula que resolva as coisas dessa maneira, tá? Não sei exatamente qual é o constituinte dessa pílula, mas a gente sabe que existem, como você mesmo falou, né, vários tipos de câncer. Então, seria milagroso demais você ter uma pílula só que conseguisse resolver tudo. Então, uma coisa que eu vejo que só vai mudando é que, muitas vezes, as pessoas se iludem com uma determinada medicação e não vão procurar sites de pesquisa médica ou de literatura científica que possam respaldar o que está sendo dito em relação àquela droga. E aí começam a consumir indiscriminadamente e sofrem os efeitos depois.
Então, lá no ambulatório do hospital, a gente termina vendo exatamente os efeitos do uso dessas medicações, né? Desses esteroides e tudo, porque a pessoa está ouvindo o que o amigo está fazendo, o colega, às vezes até o próprio médico. Então, cuidado, muito cuidado. Guri, considerações finais com a doutora?